Oiê, tudo bem com vocês? É bom estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu tive bastante questionamento de vocês nos outros vídeos, então eu estou procurando fazer uns vídeos para responder o que vocês estão me colocando nas mensagens, tá bom? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês já se sentiram excluídos? E excluídos na própria família, desde a infância? E isso vocês vão percebendo que pode acontecer. Vocês vão levando isso também para a escola, para a faculdade, para os relacionamentos, para o trabalho. Depois isso você sente na sua própria casa, quando você casa, da sua família, com seus filhos. Você tem aquela sensação de exclusão, de que não pertence. E aí você se sente um peixinho fora d'água. Você sente isso? Então eu também senti isso por muitos anos, desde novinha. E era uma sensação muito ruim. Isso me gerava uma dor, como se eu não pertencesse à minha família, me sentia muito excluída. E eu levava isso para todos os lugares, ficava deslocada, na escola, na faculdade. Eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais as minhas relações durante a minha juventude. Na faculdade, teria aproveitado muito. Eu fiz faculdade de educação física, foi uma época muito boa. Mas eu acho que eu não conseguia, na época, ser eu mesma, porque eu tinha essa sensação de deslocamento. E eu tive problemas com o trabalho em relação a isso também. Eu não me sentia acolhida pelas pessoas, né? E na verdade não é muitas pessoas que não acolhem a gente que tem essa sensação, né? Muitas vezes a gente que acaba se excluindo também por causa dessa sensação. E a gente já se sente rejeitado. É por isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Segundo Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que é com o que eu trabalho, que é uma terapia breve, existe muitos livros escritos, que é uma filosofia, né? Que você estuda e tem muito ensinamento. Nesses estudos de Bert Hellinger, esses excluídos a gente chama a dor dos excluídos. Essa exclusão ela pode estar vindo do seu sistema familiar, de alguma pessoa no passado, ou o passado dos seus tios, dos seus pais, ou até mesmo de irmãos, familiares próximos, mas do seu clã familiar. Algum familiar que foi excluído porque não estava moralmente de acordo com o que o seu clã familiar acredita ser certo. Pode ser várias coisas, porque para uma família, algumas questões que são normais, para outras são assim moralmente, ou por outras questões são assim mal vistas, malquistas, tá? Então para cada clã, isso também tem a ver com cultura de cidade, de países diferentes, para cada cultura é uma coisa. Então vamos supor, se lá atrás um tio, uma tia sua foi excluído porque era usuário de drogas, ou fez algum aborto. Os abortos também são exclusões, que acontece muito na nossa cultura. A gente não considera um aborto como um filho, e isso causa muito problema no sistema familiar. E aí você toma essa dor desse excluído da sua família, que já aconteceu, que foi excluído realmente. Sabe, às vezes você tem um tio, uma tia que você às vezes nem sabe que existe, ou quando junta a família ele não tá, ninguém nem fala dele. Ou teve um tio, uma tia, um irmão seu que teve um aborto e você nem sabe que você tem um irmão que sofreu um aborto, independente se esse aborto foi provocado ou não. E se ele não é falado e ele não existe como um irmão, como um filho, ele é um excluído. E alguém na família pra frente, você, os seus filhos, podem sentir essa exclusão. Você sente e você não sabe do que é. Não é assim que funciona? É uma coisa assim que não dá pra explicar muito. Então isso, segundo Bert Hellinger, vem disso, do seu clã familiar, de algum excluído lá atrás, que é você que está sentindo justamente para poder incluir esse excluído. E isso traz uma série de transtornos, porque você atrás vai trazendo isso vai dificultando muito a sua vida em tudo, na carreira, nos relacionamentos. Pode ter problemas de relacionamento com isso. E mesmo depois de casado, você pode ter problemas com seu esposo, com a sua esposa e com os seus filhos, dificuldade em lidar com os filhos, tudo por causa dessa exclusão. Mas aí vocês vão me perguntar, como que a gente resolve isso, Conceição? Bom, na constelação familiar, você pode, tanto com os estudos, com os vídeos que você assiste meu e de outras pessoas sobre essa filosofia, sobre essa terapia, você tem muito aprendizado, tem muita maneira de você incluir. Só que às vezes você não sabe.
Então, na terapia que você vai lá com o terapeuta, você fala dessa sensação, a gente vai abrir uma constelação. A constelação é algo fenomenológico, então ela pode tanto aparecer que seja uma exclusão da sua família ou não, pode aparecer outra coisa. Mas aquilo que for que estiver acontecendo, que está trazendo esse seu transtorno, ela vai aparecer nessa terapia de constelação familiar. Ali aparece o que é e ali a gente tenta achar uma solução para aquilo, tá? Mas se você já sabe que existe, nossa, tem um tio meu que nunca mais não participou da família, com certeza é isso. E o que você faz? Você não precisa necessariamente ir atrás desse tio, mas você pode incluir ele no seu coração. Até mesmo você, por exemplo, eu sou mãe de 3 filhos. Há pouco tempo atrás eu achava que eu era mãe de 2 filhos, porque eu tive um aborto espontâneo. E aí a gente não considera, é normal a gente não considerar esse filho. E depois que eu aprendi, eu incluí esse terceiro, que é o meu primeiro filho, que foi excluído por mim sem eu saber. Então o que eu faço? Eu incluo ele, claro que isso acabou acontecendo numa constelação, mas eu também incluo ele no meu coração. Eu dou um lugar para ele no meu coração. Então quando eu dou um lugar para ele no meu coração, para algum excluído da minha família, eu vou naturalmente arrumando isso, vou consertando isso. Porque tudo que foi excluído no passado, vai aqui na frente, vai mostrar pra gente. Então mostra comigo, mostra com os meus filhos, depois com os meus netos, entendeu? E coisas que a gente faz e não sabe por quê, devido a toda essa exclusão. Então a gente pode procurar entender isso, incluir lá nos nossos pensamentos, nas nossas orações, vai incluindo, mesmo que no começo isso seja um pouco mecânico, porque se você teve um aborto é estranho, né? Você incluir ele como filho, ou um tio que às vezes você não conhece. E quando você começa a pensar nessas coisas, é engraçado que começa a aparecer as histórias pra você. Eu gostaria que depois vocês me colocassem aí no vídeo, se vocês se sentem assim, se vocês sabem de alguma história assim. Então, mentalmente, às vezes não é possível, às vezes esse excluído já tá morto, né? Um tio, uma tia, um avô, alguém da família, né? Que ninguém se fala, um usuário de drogas, aquilo que a família considera, às vezes não é nem isso, às vezes é uma mulher, uma moça que saiu, engravidou e a família não aceita aquilo, também é um excluído. Tem várias questões, né? Para cada clã familiar, a exclusão é feita de uma forma. Ela é aceita, a pessoa é aceita ou não, para uma família normal, outra não, como eu já conversei com vocês. Então, se vocês quiserem colocar aí nas mensagens, coisas que aconteceram com vocês, e aí eu vou gravar mais pra frente uma meditação de inclusão, que eu acho que eu vou deixar lá no meu YouTube, mas eu deixo pra vocês aí depois, tá bom? Então aí quem gostou do vídeo aqui, do que eu falei, curte, compartilha por favor, para ajudar o meu canal a espalhar cada vez mais esses ensinamentos que eu humildemente venho tentando passar pra vocês, né? Porque não é uma coisa fácil assim, né? Gravar... Mas eu tô devagarinho, eu tô aprendendo, então eu conto aí com a ajuda de todo mundo. E quando vocês colocam aí dúvidas, questões, pra mim me ajuda muito, porque aí me dá um rumo pra eu gravar mais vídeos, tá bom? Então um grande beijo pra vocês, força aí nessa época de pandemia, que tá todo mundo passando por essas dificuldades. Então eu desejo e irradio assim, muito amor, muita paz aí no coração de vocês. Um grande beijo!